para a gente começar a nossa revisão, nós vamos conceituar o sistema imunológico. Então, esse sistema ele é composto por células, moléculas e órgãos que vão proteger o nosso corpo e nos manter saudáveis, protegendo-nos contra doenças, que podem ser tanto provocadas por um agente externo, como um vírus, uma bactéria ou um fungo, tanto quanto por agentes internos, por exemplo, caso ocorra uma célula tumoral. Então aqui, vamos imaginar que onde a gente vive, aqui o meio, ele está repleto de agentes patogênicos. Então tem vírus, bactérias, fungos, diversos agentes que podem nos deixar doentes. Porém, a gente tem diversas barreiras que fazem parte do sistema imune e que vão barrando parte desses patógenos até que ou ela consegue barrar todos, no caso, ou apenas alguns que foram mais resistentes conseguem provocar alguma doença. E isso já é bastante significativo, já que a gente entra em contato com realmente muitos organismos. O sistema imune é dividido principalmente em dois grupos, o sistema imune inato e o sistema imune adaptativo. E dentro do sistema imune adaptativo, a gente vai ter a divisão de sistema imune adaptativo celular e sistema imune adaptativo humoral. Então vamos começar a falar do sistema imune inato. Essa resposta ela é mais inespecífica porque ela necessita ser bastante rápida. Assim que o nosso corpo entra em contato com algum patógeno, ele já tem que ter uma resposta pré-pronta para tentar evitar que esse patógeno nos deixe doentes. Então, uma das barreiras que vão ajudar a barrar parte desses patógenos são as barreiras físicas, que são compostas principalmente pela nossa pele, pelas nossas mucosas e também por pelos e cílios. Os patógenos que conseguirem passar dessas barreiras vão ter que encontrar as barreiras químicas, como por exemplo, o suco gástrico é uma barreira química, ele é altamente ácido e caso algum patógeno entre, por exemplo, por meio de um alimento no nosso estômago, ele pode ser degradado por esse suco gástrico. Outras barreiras químicas que nós também possuímos são os mucos, como por exemplo o muco nasal, a saliva, que possui enzimas que também podem degradar certos micro-organismos, e o suor e as lágrimas também. Aqueles patógenos que conseguem passar por essas barreiras também vão encontrar as barreiras biológicas, que são compostas por células, por um processo inflamatório, que a gente vai relembrar mais um pouquinho, e por citocinas e quimiocinas que estão presentes no nosso organismo. Então, só para a gente relembrar, a imunidade inata tem aqui como principais células as células dendríticas, que vão reconhecer então os patógenos, as moléculas de patógenos, os macrófagos, que são bastante importantes na destruição dos patógenos por meio de fagocitose. Temos os neutrófilos, as células natural killer, células NK, que ativam diversos mecanismos de morte celular, e essas aqui são bastante importantes contra os tumores que podem estar presentes no nosso corpo, e também os mastócitos, que vão liberar diversos mediadores inflamatórios que também vão fazer parte do processo de inflamação e aumento da vascularidade dos nossos vasos sanguíneos. E eu falei que os macrófagos, por exemplo, podem fazer fagocitose. Então vamos relembrar o que é esse processo. Então, começando aqui na setinha vermelha, isso aqui seria um macrófago, então, que está ali no nosso tecido. Então, o nosso corpo entra em contato com algumas bactérias, por exemplo. Os macrófagos vão englobar essas bactérias e manter dentro deles, formando então uma vesícula. Essa vesícula vai se juntar a uma outra vesícula chamada de lisossomo, que vai liberar diversas enzimas que vai romper em vários fragmentos, ou seja, que vai matar o patógeno ali dentro do macrófago. Então, as partes aqui do patógeno que estão liberadas já são restos dos patógenos que já foram destruídos, e agora o macrófago pode realizar todo esse processo em outros micro-organismos até que ele consiga eliminar os micro-organismos que invadiram o corpo. Então aqui eu vou falar um pouco sobre o processo inflamatório agudo, que é realizado pela imunidade inata, em que é um processo que é bastante rápido. A gente tem falando um pouco mais detalhadamente desse processo na aula 2 da primeira semana de imunoterapia, se você tiver interesse em entender mais um pouco. Mas basicamente então aqui, a gente tem a fase 1, onde vamos supor que isso aqui é a pele, isso aqui é um vaso sanguíneo e que as células do sistema imune estão ali, todas em equilíbrio, não existe nenhum organismo externo.
E vamos supor, então, que uma pessoa furou o dedo em um espinho e que aí, junto com esse espinho que rompeu a camada da nossa pele, né, a barreira da pele, entraram algumas bactérias junto. Então, a bactéria vai então ter acesso ao nosso tecido. O que acontece? Imediatamente, os mastócitos vão liberar mediadores inflamatórios, que são as histaminas, e que vai recrutar outras células do sistema imune e, principalmente, aumentar a vascularidade dos vasos para que mais células possam passar de uma vez e chegar nesse tecido lesado. Então, aqui, todas as células vão juntar forças para destruir esses patógenos que entraram. Então, os macrófagos vão realizar a fagocitose, os neutrófilos, as células NK também vão realizar a sua citotoxicidade e todas essas células vão estar trabalhando para isso, então. Quando esses patógenos são eliminados desse tecido, existe então uma limpeza dos restos celulares e de patógenos que ficaram e a abertura que foi causada pelo espinho sofre o processo de regeneração tecidual e o tecido volta ao equilíbrio. Agora, falando um pouco sobre a imunidade adaptativa, aqui essa imunidade ela é mais específica e ela vai criar células de memória, que nós vamos entender depois para que servem essas células de memória. Então, a imunidade adaptativa é composta pela imunidade celular, que é mediada por linfócitos T, e pela imunidade humoral, que é mediada por linfócitos B. Iniciando então com a imunidade adaptativa celular, o principal então componente são os linfócitos T. E aqui a gente tem os 3 principais linfócitos que realizam ação nesse sistema. Então, primeiramente, o linfócito TCD8, que é um linfócito citotóxico, ou seja, ele realiza o ataque dos patógenos e utiliza um mecanismo de liberação de granzimas e perfurinas principalmente. Já os linfócitos TCD4 são chamados de linfócitos auxiliadores. Eles vão auxiliar no processo, secretando então citocinas e estimulando a ação das células fagocíticas. E aqui, por último, a gente tem as células T regulatórias, ou Tregs, que são células que vão retornar ao equilíbrio do corpo. Então, quando a resposta inflamatória está muito exacerbada, por causa dessa ação aqui de linfócitos T e B, as células Treg, então, vão causar imunossupressão e estabelecer o equilíbrio desse local. Então, quais são as etapas principais aqui da imunidade adaptativa? Então, primeiro, o processamento de antígeno. Vamos supor que o corpo foi invadido por um vírus e ali, quando esse vírus vai entrar, as células APCs, apresentadoras de antígeno, vão internalizar alguns desses vírus para poder identificá-lo. Então, esse vírus vai ser internalizado por endocitose, a célula APC vai quebrar este vírus em pequenos fragmentos peptídicos e então vai apresentar na sua superfície. Então, esse fragmento aqui que foi quebrado, é essa bolinha vermelha ali, que vai ficar apresentado na molécula de MHC, que é o complexo de histocompatibilidade. Então, essa apresentação do antígeno vai ser importante para que ela conte para o resto das outras células que existe um invasor. O próximo, então, processo seria a célula APC apresentar esse antígeno e ativar os linfócitos T. Então, nós temos no corpo os linfócitos T naive, o que quer dizer que esse linfócito ainda não foi ativado, e quando ele encontra com uma célula apresentadora de antígeno que está apresentando o antígeno do invasor, ela vai ligar o seu TCR, seu receptor de célula T, a esse antígeno. Então, a célula T vai ser ativada e agora ela vai ser chamada de célula T efetora. A partir do momento que existe essa identificação de que há uma ameaça no corpo, ocorre a expansão clonal dessas células. Então, as células T, CD4 e CD8 específicas para aquele antígeno que entrou, vão se proliferar para poder atacar todos eles. Então, aqui, pensando o que o linfócito TCD8 vai fazer. Então, ele vai interagir por meio do seu TCR com a célula que está infectada com esse vírus e ela vai agir de maneira citotóxica, lisando e levando essa célula à apoptose, matando a célula. Já as células TCD4, que são as células auxiliares, elas vão liberar citocinas
e vai potencializar a ação dos fagócitos, que são os macrófagos e APCs, que vão também ajudar esse processo de fagocitar e eliminar o corpo estranho. E ao final de tudo isso, as células T regulatórias vão reestabelecer o equilíbrio do corpo. E agora, a gente vai falar um pouco da imunidade adaptativa humoral. Então, se a celular era mediada por células T, a humoral vai ser mediada por linfócitos B. Então, os linfócitos B, eles são produtores de anticorpos, que também são chamados de imunoglobulinas, e esses anticorpos, eles podem tanto ficar na superfície da célula B, acoplados, como eles podem ser secretados e ficarem circulantes pelo nosso corpo. Esses anticorpos, eles realizam um reconhecimento dos antígenos altamente específico, dos antígenos dos patógenos. Então aqui tem um esquema geral de como seria um anticorpo. Então essa parte aqui de cima, ela vai ser responsável por reconhecer os patógenos específicos, os antígenos, e essa parte aqui vai realizar a interação com as células do sistema imune. A célula B, que possui esses anticorpos acoplados, ela também vai apresentar esse antígeno para a célula T. Então, quando uma célula B faz essa identificação, ela vai então apresentar esse antígeno para uma célula T auxiliar, e essa célula T auxiliar vai liberar diversas citocinas que vão estimular então essa célula B se tornar em um plasmócito. O plasmócito é uma célula maior e mais madura que tem uma capacidade de produzir e secretar muitos e muitos anticorpos específicos para aquele patógeno que foi reconhecido. Então, esses anticorpos todos são liberados na circulação sanguínea e vão procurar os patógenos. E aí, como que esses anticorpos vão agir quando eles estão livres na circulação? Eles podem realizar a neutralização por anticorpos, que seria reconhecer a molécula bacteriana específica e então neutralizar ela, envolver ela por anticorpos e neutralizar, ou ele pode ajudar na fagocitose. Então, quando ele se liga a uma molécula, a um patógeno, ele pode então potencializar a eficácia da fagocitose, que é realizada então por macrófagos. E ao final desse processo, as células o organismo gera células B de memória. E por que isso aqui é importante? Muito se fala sobre as vacinas, e a ideia da vacina é exatamente isso. A gente tomar a vacina, ter o contato com um antígeno inicial de uma doença, o nosso corpo, os nossos linfócitos B aqui, já produzirem os anticorpos e ter uma célula B de memória que já conhece esses anticorpos. Assim, quando a gente entrar em contato de fato com aquela doença, o nosso corpo já está preparado para montar uma resposta rápida e ele já tem os anticorpos produzidos. Tendo em mente todos esses componentes celulares, humorais e todas essas características do sistema imune que a Mari acabou de explicar, existe ainda mais uma qualidade, mais um detalhe no qual esse sistema imunológico se aplica e que está muito envolvido no nosso contexto da nossa segunda semana de imunoterapia, que é a capacidade desse sistema de nos proteger contra nossas próprias células. Aquelas células que nos fazem mal, ou seja, células cancerosas. Então, antes de entrar nos detalhes da interação entre o sistema imunológico e esses tipos de células, vamos entender um pouco como essas células surgem, as diferenças que existem entre essas células e células normais, e como tudo isso está envolvido no contexto da nossa segunda semana de imunologia. Então, para começar, o que diferencia as células cancerosas das células normais? O principal detalhe está envolvido na capacidade proliferativa dessas duas células. Enquanto que em células normais nós temos a replicação, onde uma célula gera duas gera quatro, e assim por diante, se há algum problema na proliferação dessas células, e caso não haja um reparo nesse problema que ocorre durante a proliferação, essa célula é levada a uma morte celular programada, ou chamada de apoptose. No caso de células cancerosas, quando ocorre esse problema, e esse problema não é reparado, essas células podem acabar perdendo o controle na capacidade de reprodução,
ou seja, elas começam a se replicar de forma indefinitiva e de forma não controlada. E essa é a principal origem do câncer. E esses problemas, na maioria das vezes, estão relacionados a danos no material genético dessas células, que podem ser mutações, por exemplo, que podem ser causadas por diversos fatores que em outras aulas nós iremos aprofundar. Então, quando essas mutações não são reparadas, isso pode dar origem a uma célula cancerosa. E além disso, essas mutações elas podem ser cumulativas, significando que não necessariamente uma mutação é necessária para gerar o câncer, mas ao longo de várias gerações de replicação de células, pode haver o acúmulo desses problemas, dessas mutações no material genético que, por fim, podem gerar uma célula cancerosa, podem gerar o câncer. E esses problemas, essas mutações, elas estão envolvidas principalmente no ciclo celular das células, ou seja, elas influenciam no ciclo celular das células. E o ciclo celular, por sua vez, é aquele processo que todas as células passam durante a sua existência. E ele é compreendido principalmente pela intérfase e pela fase M. Dentro da intérfase, nós temos 3 fases. A fase G1, a fase S e a fase G2. Dentro da fase G1, também conhecida como primeiro intervalo, é onde a célula cresce, onde a célula acumula material no citoplasma, onde a célula sintetiza proteínas, onde as células sintetizam RNA. E após esse período de crescimento, ela entra na fase S, que é a fase de síntese. E essa síntese implica na síntese de material genético, na síntese de DNA. Após essa fase, nós temos a fase G2, que seria o segundo intervalo, onde há a preparação final de todos os componentes celulares para terminar a intérfase e entrar na fase M. A fase M compreende aquela fase onde os cromossomos eles vão estar condensados, os cromossomos vão ser separados e uma célula vai gerar 2, finalizando o processo de mitose. E durante o ciclo celular, há diversos pontos de checagem, onde a célula vai, de fato, checar para saber se está tudo ocorrendo bem e que ela pode continuar com o ciclo celular, ela pode continuar com a sua replicação. Então, por exemplo, na fase G1, onde há o crescimento da célula, há um ponto de checagem. Na fase S, na fase de síntese, há outro ponto de checagem. Na transição da fase G2 para a mitose, há pontos de checagem para dizer para a célula que está tudo ok. E esses pontos de checagem significam que há componentes celulares que estão ali supervisionando os eventos de duplicação. Então, são genes ou produtos desses genes, como proteínas, que vão atuar nesses pontos para dizer para a célula que, ok, está tudo bem, está tudo ocorrendo bem, então a célula pode seguir com o processo de duplicação para gerar 2 novas células filhas. Só que, considerando o contexto do câncer, mutações nesses genes específicos que controlam, que fazem essa checagem do processo de duplicação, na maioria das vezes são os responsáveis por alterar todo esse ciclo, que no final das contas a célula pode perder o controle desse ciclo celular, levando a um processo de replicação totalmente aberrante, totalmente sem controle. E é justamente por isso que, considerando células cancerosas, a gente tem células que se replicam, que se reproduzem sem controle nenhum. Então, é justamente nesse sentido a importância de se entender o ciclo celular nesse contexto e a importância desses pontos de checagem e desses genes que estão envolvidos no controle do ciclo celular e na reprodução das células. Todos esses aspectos, esses genes que estão envolvidos, esses pontos de checagem serão mais aprofundados nas próximas aulas. E, além disso, como o sistema imunológico se relaciona com esse contexto de células cancerosas, serão cenas que nós veremos nos próximos capítulos da nossa segunda semana de imunoterapia, onde na aula 2 nós veremos um pouco mais sobre epidemiologia do câncer, fatores de risco e as principais terapias convencionais que existem atualmente. Na aula 3, aprofundaremos em relação à biologia do câncer e algumas novas imunoterapias
E por fim, nas aulas 4 e 5, vocês conhecerão o que há de mais novo em relação a imunoterapias para o tratamento do câncer, como, por exemplo, o uso de novas tecnologias utilizando os chamados receptores quiméricos antigênicos.